As outras partes estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Na última parte que nós vemos, o Kagari veio atacar o templo e a Kuryu conseguiu matar ele com um único ataque. Mas durante isso, infelizmente, a Oyakon morreu. O Ushio começou a pensar que ele era fraco por conta disso, e a Yokon morreu só por conta dele, para proteger ele, e em troca ele não pôde fazer nada. O Tora apareceu ali falando que felizmente agora ele parece ser mais fácil do Tora matar. Ele pode ter se esquecido, mas o Tora vai comer ele. Com isso, o Ushio usa o poder da lança e impede o Tora de fazer isso, mas o Tora fica o tempo todo atacando ele continuamente. O Tora consegue machucar o Ushio e isso irrita ele demais. Ele vai atacar o Tora, mas dessa vez o Tora fica se perguntando o que tem de errado com ele por se parecer tão fácil assim. O Ushio diz que quer ficar cada vez mais forte. Na hora, o ataque dele vai sobre o Tora, mas não faz nada. O Tora só fala que ele não vai ser capaz de usar a lança enquanto estiver desse jeito. O Ushio já tava bravo e tenta dar socos no Tora, e ele só fala que não tem como o Ushio ter um bom gosto enquanto ele estiver tão fraco assim. Ele vai voltar quando ele estiver mais forte e sair dali. Por outro lado, o Jiraiya e o Shigure estavam preocupados porque o número de jovens sacerdotes em apoio a Kuryu estava crescendo muito. Eles começaram a sentir que a lança da besta é inútil, e o Jiraiya fala que foi o poder da Yokon que derrotou o Karagi. Mas quando a Kuryu destruiu ele, pareceu que ela que conseguiu de fato ganhar essa briga. Foi por isso que gerou a dúvida entre os sacerdotes que viram a lança da besta falhar contra o demônio do Hakumen. A Kuryu também pensa que a lança é inútil, mas o Jiraiya não entende o que ela estava tentando fazer. Assim o Shigure assume a responsabilidade para descobrir isso. Por outro lado, o Ushio estava na sua casa. De repente, a Kuryu e alguns sacerdotes que viram a lança falhar usaram seu poder no Ushio, e ele não conseguia entender por que eles estavam fazendo isso. Então a Kuryu começa a dizer que eles iriam destruir a lança e o Ushio fica chocado com isso. O grupo dos sacerdotes começam a dizer que agora eles sabiam que a lança da besta não vai funcionar contra o Hakumen. Então essa é a única maneira de fazer os seus superiores aceitarem uma nova maneira de acabar com ele. O Ushio começou a usar a lança, mas ao mesmo tempo a Kuryu usa aquele laço vermelho da sua mãe. Era eles que tinham selado a lança há muito tempo atrás. A lança fica presa e a Kuryu consegue tirar das mãos do Ushio. Ela fala que ganhou e vai levar a lança, mas ele não precisa se preocupar. Eles vão ter o máximo de cuidado enquanto destrói a lança. Na hora, o Ushio tenta salvar ela, mas eles o selam e a Kuryu sai com a lança dali. O Tora, por outro lado, estava flutuando por aí, indo para algum lugar. Ele fica dizendo que deveria ter devorado o Ushio, mas ele não queria deixar ele morrer tão facilmente assim. O Akiba estava na sua motinha, e o Tora se pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele falou que a Kuryu disse algo muito suspeito, então ele queria visitar o Ushio para ver se nada aconteceu. Por conta disso, o Tora começa a ficar preocupado e decide ir com ele. Chegando lá, o Ushio ainda estava preso no selo, mas a Hinawa também apareceu ali e quebrou a barreira com o seu poder. Ela só fala que sem a lança, o Ushio é realmente um inútil. O Tora e o Akiba chegaram lá. O Tora na hora sentiu o cheiro da Kuryu e ele entende que ela estava fazendo alguma coisa. Então na hora, o Tora foi salvar a lança com o Akiba. Por outro lado, um grupo de jovens sacerdotes querem abandonar a lança e confiar na foice da Kuryu. O chefão começou a ficar com raiva porque eles juraram proteger a lança, mas ninguém estava respeitando isso. De repente, outro sacerdote apareceu e ele diz que a Hinawa e o Ushio acabaram de chegar. Mas a Kuryu e um grupo de sacerdotes roubaram a lança. O Jiraiya fica preocupado ao escutar isso. O Ushio entra ali e começa a perguntar a eles por que eles estavam fazendo isso. A lança tinha salvado a sua vida e a vida de outros muitas vezes. Ele quer pegar a lança de volta. O Jiraiya começa a dizer que tinha um sacerdote de alto escalão. Ele se destacou na pesquisa de armas sagradas e deixou um trabalho muito notável para todos. Ele acreditava que as armas sagradas podem ajudar a lança da besta, mas, com o tempo, ele achou que poderia fazer uma arma tão sagrada que seria mais poderosa que a lança da besta. Então ele adotou as técnicas de feitiçaria ocidental e queria usar magia. Por conta disso, ele se tornou um objeto de crítica. Mas ele se perguntou por quanto tempo eles vão reverenciar uma lança que talvez nunca encontre ninguém que seja digno de usar. Nós só precisamos fazer armas e manejadores para elas. Então,
Nessa, ele se exilou nas montanhas e reapareceu há 2 anos e trouxe com ele uma menina de uma escola que tinha uma energia espiritual excepcional e também a foice. Agora, o Ushio entende quem era a Kuryu. O Guiria diz pra ele que ela era muito poderosa e os 4 principais sacerdotes queriam colocar ela como sucessora da lança. Só que esse foi um ato precipitado. Ele diz que a culpa era deles e ele tem que recuperar a lança. O Ushio pergunta a ele onde eles estavam. Enquanto isso, o Akiba e o Tora foram até onde a Kuryu nasceu e cresceu. O Akiba acreditava que provavelmente é onde a lança estava. De repente, algumas criaturas apareceram para deter eles. O Akiba fala ao Tora que essas são criaturas orgânicas, sintéticas, criadas por feitiçaria e química. Eles não têm paz, não têm vida e não têm razão para existir. Eles só sussurram, humanos malditos. O Tora fica muito zangado e ele ataca os monstros e mata todos eles. O Tora até fala que ele parece um humano com raiva. Depois disso, eles continuam avançando e de repente outra criatura poderosa apareceu na frente deles. O Akiba usa o seu poder e o mata muito facilmente. Depois de algum tempo, o Ushio também chegou lá com a Hinawa. Os dois queriam proteger a lança. Lá dentro o Akiba fica surpreso porque lá tinham muitas foices. Mas o Tora diz que os humanos ficaram mais estúpidos enquanto ele dormia durante os 500 anos. Ele ataca as foices e quebra tudo. Ele diz que essas coisas são uns lixos. Ele diz que nem com 1 milhão delas eles conseguiriam causar algum dano a ele. Imagina fazer isso no Hakumen. O Akiba diz que a foice da Kuryu realmente era bem poderosa, porque cortou o Karagi ao meio. Então isso faz dela especial. O Akiba quebrou uma parede ali. Lá dentro tinha um corpo morto, que na verdade é o cara que criou a foice. A Hinawa e o Ushio também foram pro mesmo lugar. Lá parecia uma enfermaria pediátrica, então o Ushio entende que a Kuryu morava nesse lugar com o seu pai. A Hinawa encontrou um diário que pertencia a ele e estava escrito que em 1 de maio ele falhou mais uma vez em criar a foice. Mas finalmente ele realizou o desejo de criar com sucesso a forma de vida artificial definitiva, um homúnculo orgânico que ele já tinha falhado muitas vezes na criação. Lá, ele também falava sobre uma matéria que o Ushio não fazia ideia do que era. No dia 5 de setembro, a foice ainda não tomou a forma, mas no dia 10 apareceu uma mulher e o nome dela é Toko. Parecia que ela tinha estudado feitiçaria ocidental, então ele sentiu que a sua pesquisa estava finalmente começando. Ele conseguiu criar a sua arma sagrada com a ajuda da Toko. Ele finalmente ficou muito feliz e agradeceu muito a ela por aquilo. Mas ela disse que esse é um método criado por um estudioso do século XII que se chama Zelzar. Então ele decidiu chamar a foice de Zelzar. Em um piscar de olhos, a Toko começou a criar mais foices. E quando ele pergunta a ela por que ela o ajudou, a Toko disse que a lança da besta sozinha poderia não ser o suficiente para parar o Hakumen. Então, é melhor ter muitas armas poderosas, e se as pessoas da seita não abrir os olhos para isso, então eles teriam que destruir a lança, porque existia um pano vermelho que podia selar ela. Então, eles usariam isso para selar ela de novo e enterraria ela em uma velha caixa de concreto cheia de chumbo e mercúrio. O Ushio e a Hinawa começaram a continuar o seu caminho, e é aqui que o Akiba e o Tora se encontram com eles. O Ushio fica surpreso ao ver eles ali, mas de repente, um monstro apareceu na frente deles, e a Hinawa fica surpresa. O Akiba fala que aparentemente esse monstro é o guardião dessa sala, e o nome da Kuryu estava escrito na parede. De repente, o monstro se prepara para atacar eles. Vendo isso, o Tora afasta o Ushio dali, enquanto o Akiba e a Hinawa começam a segurar o ataque do monstro. Agora a Hinawa pede ao Ushio para ele ler um juramento no diário para que eles pudessem saber o segredo dessa sala. No diário, existia algo falando que teria um humano nascido com o único propósito de empunhar armas sagradas, que é a matéria. Eles realizaram muitos experimentos na tentativa de criar essa matéria, mas falhou todas as vezes. Um dia, a Toko veio até ele com uma proposta surpreendente. Ele roubou uma criança e começou a melhorar aquela criança na matéria. Ele ficou com medo. Eles criaram a matéria com sucesso e a Kuryu estava ali. Por outro lado, a Kuryu estava pronta para destruir a lança. Ela fala que finalmente eles vão aceitar a foice de Elzar. O Akiba diz ao Ushio para ir até o Salão Leste para pegar a sua lança de volta, mas o Ushio
não queria deixar eles ali. Então a Rinoa fala com raiva que ele não podia fazer nada para ajudar. O Ushio sente que ele não deveria sair, mas ele também não tinha como auxiliar em nada. Mas o Akiba fala que a lança vem em primeiro lugar e eles não vão conseguir segurar esse monstro por muito tempo. Ele precisava se apressar. Por outro lado, o Queen, que é o monstro da Kuryu, percebeu que o Ushio e o Tora estavam vindo nessa direção. Então ele, imediatamente, vai lutar contra o Tora. Depois de algum tempo, o Tora e o Ushio se encontram com ele. Ao vê-lo, o Ushio pega uma pedra e com muita raiva vai para atacar nele. Mas o Queen só dá uma na cara dele e o fere facilmente. Ele diz que nenhum humano pode derrotar os servos de Hakumen, nem mesmo com a lança. Mas ele é tão tolo que se atreve a me desafiar. Ouvindo isso, o Tora fica com muita raiva e ataca o Queen. O que será que vai acontecer? Se liga que amanhã tem a continuação. Obrigado por assistirem e até amanhã.